Boa tarde, papais e mamães, tudo bem com vocês? Esse vídeo é para vocês, tá bom? Eu queria conversar com vocês sobre a importância dos números e da maneira como a gente está trabalhando, para que vocês entendessem também um pouquinho do que tem por trás de, às vezes, alguma atividade que pode parecer, às vezes, não tão importante, mas ela é extremamente importante. Então, eu queria conversar com vocês um pouco sobre a história dos números, né? Lá atrás, quando a gente pega nos homens primitivos, das cavernas e tudo mais, a necessidade de se contar já existia. Então, o que eles faziam? Eles utilizavam pedrinhas, gravetos, pequenos objetos que eles encontravam na natureza para ir contando as coisas que eles precisavam, como alimentos, coisas que eles tinham plantado, caça, enfim. Depois disso foi ficando difícil, porque imagina só, quando eles começaram a conseguir criar animais, né? Então eles tinham lá 35 vacas, aí tinha que ficar contando 35 pedrinhas, colocando aquele tanto de pedrinha ou de graveto, um para cada, e ficava muito difícil de controlar. E aí eles começaram então, os seres humanos, a colocar símbolos para representarem as quantidades. Então, como vocês conseguem ver aí, por exemplo, os egípcios usavam vários símbolos e conseguiam representar grandes quantidades. Mas eram símbolos um pouco confusos ainda e não tão práticos de se trabalhar. Foi aí que então, muito tempo depois e muito tempo atrás dos nossos dias, lá na Índia surgiu o que a gente chama de sistema de numeração decimal, né? O sistema de numeração decimal é esse sistema que a gente utiliza até hoje e que ele mostra pra gente que quando a gente tem um grupo de 10, quer dizer, aquelas unidades que são soltas, se transformam numa dezena, ou então se a gente tem 10 dezenas, elas se transformam numa centena, ou se a gente tem 10 centenas, elas se transformam numa unidade de milhar e assim por diante. Quando a gente pega esse sistema de numeração decimal, fica bem mais fácil da gente entender e da gente trabalhar. E olha só que coisa mágica, né? Antes, quando a gente tinha aquele monte de símbolos que eram bem confusos, depois, nesse sistema de números que foi criado na Índia, eles pegaram então e criaram 10 algarismos, que é do 0 ao 9, e com esses 10 algarismos é possível se criar números infinitos, né? Então é uma coisa muito mágica e muito importante. Então, quando a gente pega, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês para ficar mais fácil. Então, olha só, quando a gente fala da importância do sistema de numeração decimal, observa que aqui nós temos um algarismo 1, aqui nós temos um algarismo 1, aqui nós temos um algarismo 1 e aqui nós temos um algarismo 1. Esses algarismos são iguais, o que muda é a posição em que eles estão colocados. Então, quando eu tenho uma unidade que eu vou combinar com uma dezena, os números, né, os algarismos, eles estão em lugares diferentes e por isso vai dando para nós essa combinação de 10, que é uma dezena, e uma unidade, que se transforma em 11. Depois, quando a gente pega, por exemplo, uma centena, a gente pega, então, por exemplo, a centena, né? A gente observa que a gente tem dois algarismos 0 e o algarismo 1, ele está, então, numa posição diferente do algarismo 1 da unidade ou do algarismo 1 da dezena, ocupando, então, uma terceira coluna, né? E assim ele forma a centena. Então, aqui 110, 111, embora todos os algarismos que nós estamos usando sejam o 1, né? O número que nós formamos é 111. E depois, então, a gente tem, por exemplo, no milhar, que é a mesma situação. A gente tem o algarismo 0, 1 em cada coluna, e o algarismo 1 está agora na coluna da unidade de milhar. Então, quando a gente sobrepõe os números, a gente consegue ver que a gente formou 1111. E a Montessori, ela foi muito sábia e muito prática na criação desse material, que a gente chama de visão de conjunto, e na criação também do material dourado, que a gente utiliza bastante em sala. Como a gente não tem o material dourado em casa, a gente está adaptando e utilizando, então, aquelas dezenas que nós fizemos os grupinhos para representar as barras,
né, que a gente utiliza na sala de aula com material dourado. Então, é muito importante que as crianças possam refazer várias vezes essa atividade e que elas possam entender direitinho da onde que vem essa organização, que é muito importante para eles aprenderem, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem é só me chamar.